Boa tarde, gente. Meu nome é Pedro, eu sou psiquiatra da equipe do Renato e minha área de especialização é psiquiatria da infância e da adolescência, né? Então, essa semana a gente recebeu uma pergunta da Ângela a respeito do filho dela, que tem 10 anos, né? Então, o filho dela tem um quadro de muita raiva e ele é muito bravo, segundo ela, então, desde que ele nasceu. E aí, então, ela quer saber o que ele pode ter, né? Então, focando nessa queixa principal dela, de raiva, de ser bravo, né? O termo mais técnico que a gente costuma atribuir a essa queixa é o que a gente chama de irritabilidade ou humor irritável, né? Então, essa queixa da Ângela a respeito do filho dela nos faz abrir um pouco a caixinha do que a gente chama dos transtornos de humor, né? É claro que uma das primeiras hipóteses diagnósticas que a gente tem sempre em mente é o diagnóstico de normalidade, né? Uma pessoa pode ter variações de humor, uma pessoa pode ser brava, uma pessoa pode ser eufórica, uma pessoa pode ter tristeza, mas isso não representar um transtorno de humor, né? Para que a gente pense no transtorno de humor, a pessoa tem que passar a maior parte do tempo que ela fica acordada com o humor alterado, né? Por um tempo, em geral a gente fala de 2 semanas, né? E, é claro, isso também tem que ter um sofrimento para ela, ou um sofrimento pelo menos para as pessoas que estejam ao redor dela, né? Então, quando a gente fala de transtornos de humor, no adulto, é um pouco mais simples, porque a gente basicamente está falando de 2 transtornos. A depressão, que eu acho que é conhecido por todo mundo, e o transtorno afetivo bipolar, que também eu acho que a maioria das pessoas já ouviu falar, né? Na infância e na adolescência, existem alguns outros diagnósticos dentro dessa caixinha de transtornos de humor, sobre os quais a gente vai falar, né? Falando especificamente sobre depressão na infância, né? Uma característica que é diferente da depressão no adulto é que na criança o humor pode se apresentar irritável, né? Então, essa queixa que a Ângela está falando poderia ser um quadro depressivo, sim, né? Na idade em que ele está, né? A depressão na infância é bem menos comum do que a depressão a partir da 2ª década de vida, mas ela pode acontecer, né? E o tratamento costuma ser também mais com psicoterapia, embora a gente também use medicamento, especialmente a partir da idade em que ela está falando aí que o filho dela tem, né? O transtorno afetivo bipolar na infância e na adolescência, especialmente na 1ª década de vida mesmo, ele é raro, ele é bem raro, né? E aí tem uma entidade clínica relativamente nova, né, que foi descoberta, na verdade, há relativamente pouco tempo, que pega crianças que até pouco tempo atrás até caíam um pouco no diagnóstico de transtorno afetivo bipolar e que hoje em dia a gente dá um novo nome, né? Então a gente chama isso de transtorno disruptivo de desregulação do humor, né? Ou pode chamar pela sigla, né? O TDDH em português. E então são crianças que têm um humor basal muito irritável, né? Um pouco ao contrário das alterações de humor no transtorno afetivo bipolar, não é tanto em fase. A criança costuma ser um pouco mais constantemente irritável, né? E aí, uma das características que são definidoras, então, também desse humor, é o que o próprio título, né, do nome dá, que é a desregulação emocional. Então, as crianças, elas costumam ter um episódio de desregulação do humor que é desproporcional a um agravo que pode ter sido feito a elas, né? Dando um exemplo aqui, vamos dizer até clássico, né? Então, a criança com os pais no supermercado quer que eles comprem um chocolate, né? E aí, digamos que a mãe diga que não tem dinheiro, por exemplo. Não é considerado patológico do ponto de vista psiquiátrico que a criança fique chateada, que a criança chore, que a criança até faça talvez um pequeno escândalo ou puxe a camisa da mãe e peça para ela comprar aquele chocolate e insista naquilo. Agora, se a criança de repente pegar todos os produtos de uma prateleira e jogar no chão e quebrar vários vidros e tudo mais, eu acho que qualquer pessoa há de concordar que é uma reação desproporcional ao agravo, né?
Só para dar um exemplo para vocês, que vocês entendam. Então, esse tipo de episódio, né, então a criança, quando contrariada, fica muito agressiva, ela chega até a agredir mesmo, então, os responsáveis ou colegas, enfim, com frequência e tudo mais, então isso fala a favor desse diagnóstico, que é um diagnóstico relativamente novo, né, do transtorno disruptivo de desregulação do humor, né. Então, assim, esses eram os principais hipóteses diagnósticas que a gente queria falar sobre para essa queixa da Ângela. É claro que fica aí o convite para ela, para trazer o filho dela para avaliação aqui. A gente vai ter o maior prazer em observar, avaliar o caso e cuidar do que for preciso. E quem tiver mais dúvidas pode mandar para a gente, tá bom? Obrigado e boa tarde.